Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Claudemir Matias, da Primeira Igreja Batista do Pérola 2, aqui de Águas Lindas. E mais uma vez estamos em nossos breves estudos aqui, e eu sempre digo, todo início de um novo estudo, né? A intenção nossa aqui é trabalhar mais com aquelas pessoas, né? De alcançar mais aquelas pessoas que têm dificuldades em certos assuntos da caminhada cristã, antigos na fé, que mesmo que já tem um tempo na caminhada cristã, mas ainda não compreende certos assuntos e tudo mais, novos convertidos, jovens, adolescentes, aqueles irmãos que estão se preparando para o batismo. Então a nossa intenção aqui é alcançar mais essa turma aqui. E no estudo de hoje, um breve estudo bíblico sobre a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Por que ela foi instituída? Quando? Qual momento ali? Quais os simbolismos da ceia do Senhor? Tá? Quais os elementos da ceia? A ceia salva? Como é que é isso? Então, o nosso estudo aqui, bem breve mesmo, é apenas um resumo, é basilar para que a gente possa compreender o assunto acerca da ceia do Senhor. Tudo bem? Então vamos nessa, que vai ser um estudo maravilhoso. Então, só para início de conversa, tá? Deixe-me falar algo sobre como nós aqui da PIB Pérola entendemos e encaramos a ceia do Senhor, ok? Então, nós batistas aqui da PIB Pérola 2, a igreja que nós congregamos, ao qual no momento eu estou pastoreando, nós temos o hábito de tomar a ceia do Senhor uma vez por mês, ok? Tá? E para relembrar a morte e o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Lembrando que muitas igrejas batistas adotam, e até não batistas adotam também, uma vez por mês a celebração da ceia. Algumas ali vão celebrar a ceia no primeiro domingo do mês, outras no segundo domingo do mês. E aí cada um ali tem a sua liberdade, né, como igreja local, para tomar as suas decisões e tudo mais. Nós aqui tomamos a ceia do Senhor sempre aos domingos à noite e no primeiro domingo de cada mês. Tudo certo? E geralmente nós também sempre na virada do ano, independentemente de qual dia caia, na virada do ano entre o dia 31 de dezembro e o dia 1º de janeiro, nós também celebramos a ceia do Senhor, ok? Então, e por que a ceia do Senhor é tão importante para nós cristãos como um todo? Porque nós entendemos que o batismo, ele dá iniciação na família de Deus, inclusive é o último estudo que nós tivemos aqui. Mas a ceia do Senhor mostra que estamos ainda pertencendo a esta família. Por quê? Pois nós estamos tendo comunhão com Deus ao participarmos da ceia e também comunhão com os nossos irmãos ao participarmos e celebrarmos a ceia do Senhor como comunidade da fé. Tudo bem? Então, como surgiu a ceia do Senhor? Como surgiu? Então, vamos lá. Estava chegando o tempo final do ministério de Jesus, o ministério terreno de Jesus, ok? E ele desejou ansiosamente estar com os discípulos no momento e num local mais reservado para abençoá-los. E então, ele mandou que preparassem uma ceia, um jantar especial, né? E os 12 compareceram a este convite de Jesus. E esse dia especial já era a terceira Páscoa que os discípulos, juntamente com Jesus, celebravam. E nessa última Páscoa, nós sabemos que Jesus tem um ministério terreno de 3 anos, ok? E nessa última Páscoa acontece algo especial. Naquela noite, Jesus instituiu esta ordenança, que é a ceia do Senhor, ok? E ele deu essa ordem para que a igreja continuasse fazendo isso
da mesma forma como ele instituiu naquela noite. Então nós precisamos compreender onde se encontra a instituição da ceia do Senhor. De fato é bíblica ou é só invencionice dos cristãos, né? E na verdade, queridos, a ceia é uma instituição, é um mandamento do Senhor, tá? A ceia do Senhor é uma das ordenanças estabelecidas por Jesus com a finalidade de representar o seu sacrifício no Calvário, onde eu encontro passagens bíblicas que instituem a ceia do Senhor, que Jesus instituiu a ceia do Senhor. Está lá em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João 13 e 1 Coríntios 11, além de outros versículos espalhados no Novo Testamento, falando do real simbolismo da ceia do Senhor. Ok? Eu não coloquei os versículos aí, porque é bom nós lermos todos os capítulos aí mencionados para que a gente tenha uma compreensão de um todo, certinho? Tá? Então você vai encontrar também outros textos significando o sacrifício de Cristo quando se trata de ceia do Senhor. Mas afinal de contas, qual é o significado ou o que está por trás do simbolismo da ceia do Senhor? Tá? Então nós vamos ver aqui. Ceia significa libertação e comunhão. Por quê? Porque ao participarmos, nós devemos lembrar a morte sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez livres do pecado. E ela é também comunhão com os demais membros do corpo de Cristo, como diz 1 Coríntios capítulo 10, versos 16 e o 17, tá? Então o significado da ceia do Senhor também tem a ver com a própria tradição judaica. Por quê? Porque os judeus, eles esperavam que o Messias viesse na noite de Páscoa. Tá? Então, o próprio fato de Jesus Cristo ter instituído a ceia em um dia de Páscoa ou na semana de festividade da Páscoa é totalmente significativo, porque a Páscoa ela era uma festa judaica que relembrava a libertação do jugo egípcio. E Cristo, sendo o nosso Cordeiro Pascal, como diz 1 Coríntios 5, 7, ele nos libertou do jugo do pecado. Então, a própria instituição da Páscoa a Páscoa judaica apontava para um sacrifício definitivo, perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós entendemos que a ceia do Senhor é a substituição da Páscoa. Então a Páscoa no Antigo Testamento apontava para um sacrifício real, perfeito e definitivo que realmente tirava o pecado do povo. Então nós vemos lá no livro de Levíticos, no capítulo 23, lá é narrado como os judeus deveriam celebrar a Páscoa. E a Páscoa era a principal festa dos judeus. E a ocasião da festa era justamente para que o povo relembrasse aquele fato de que o povo judeu passou mais de 400 anos sendo escravizados pelos egípcios. E agora eles deveriam sair da terra do Egito para a terra prometida, uma terra que manava leite e mel, a terra da promessa, uma libertação do jugo dos egípcios. E o próprio Senhor Jesus Cristo, na ceia do Senhor, com os elementos que ele vai utilizar ali, relembrando o seu próprio corpo e o sangue, vai apontar para o próprio sacrifício que ele faz pelo povo, libertando os cristãos, libertando todos aqueles que vão crer nele, todos aqueles que creem nele,
do jugo do pecado. Então tá vendo como tudo no Antigo Testamento apontava para o nosso Senhor Jesus? Então a ocasião da festa judaica era a libertação do povo da escravidão do Egito. E esta festa judaica era mais ou menos assim. Então todo ano, no mês de Nissan, aos 14 dias, celebrava-se a Páscoa judaica. O mês de Nissan era o primeiro mês lunar no calendário judaico e acontecia o que é equivalente ao nosso calendário hoje, entre o mês de março e o mês de abril. E nesta época da Páscoa, os judeus, 4 dias antes da festa, ou seja, no dia 10, eles escolhiam um cordeiro perfeito, sem defeito algum, sem mancha, para servir de sacrifício pelo pecado do povo. Então, se reuniam as famílias, escolhiam os cordeiros ali, perfeitos, macho, de até 1 ano. E então, aquela família que não tinha condições de ter um cordeiro, aquela família então era convidada por outras famílias que tinham condições, e ao fazer esse sacrifício na celebração da Páscoa, esse sacrifício desse cordeiro para o povo judeu significava então os sacrifícios pelos pecados da família. E além disso, depois da Páscoa, acontecia a festa dos pães ázimos, ou pão sem fermento. Lembrando aí que a Páscoa durava aí 1 semana, tá? E o fermento era algo que representava os pecados, tudo isso na cultura judaica, certo? Então eles, os judeus, também deveriam comer ervas amargas para lembrarem do período em que passou no Egito, comendo uma péssima comida, e os homens deveriam comer com seus cajados na mão, e deveriam comer o cordeiro assado e às pressas, para trazerem à memória que foram assim que fugiram da presença do faraó. Eles tinham que estar com suas sandálias nos pés, cajado nas mãos, comendo de pé, às pressas, deveriam comer todo o cordeiro assado ali, com ervas amargas e tudo mais, em família, como se tivesse com pressa para saírem, para fugirem do Egito e então partirem para a terra prometida. Então tudo isso era um simbolismo de um sacrifício muito maior que viria pela frente, tá? Então tudo isso era um memorial que o povo judeu deveria fazer para lembrar da libertação que Deus faria ao povo. Isso era um sacrifício perpétuo ao Senhor, era uma celebração perpétua, mas perpétua até que momento? Até a última Páscoa. Por quê? Porque Jesus agora, ao vir ao mundo como o Cordeiro de Deus, fazendo um sacrifício perfeito de si mesmo, Jesus ele vai dar então um novo significado para a Páscoa, porque ele próprio é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e não mais os animais. Então o próprio pão que Jesus parte e dá aos discípulos ali, ele dá o significado do partir do pão. Por quê? Porque o pão significa o corpo de Jesus Cristo, que foi dilacerado para cumprir o plano de redenção, ok? Então, o vinho significa o sangue dos ritos expiatórios lá do Antigo Testamento. E Jesus Cristo agora, ele vai dar um novo significado quando ele institui a Páscoa, a ceia, melhor dizendo. Por quê? Ele pega o pão, parte, dá aos discípulos e diz: este é o meu corpo que será dado por vós. Agora vocês devem pegar este vinho e compreendam que este também é o sangue que será derramado por vocês. Portanto, Jesus está dando ali
um sinal de que ele é o Cordeiro de Deus que derramou seu próprio sangue para a nossa redenção. Então, na noite em que Jesus foi traído, faltavam 4 dias para o domingo de Páscoa. E nessa noite em que Jesus institui a ceia do Senhor, Jesus foi separado 4 dias antes como o cordeiro que seria crucificado, porque foi na noite em que ele foi traído. Se lembra que ele é pego, ele é levado, então julgado ainda de madrugada? Então, nesse dia, Jesus Cristo é morto e então os discípulos depois vão compreender tudo aquilo que ele estava falando acerca do pão e do vinho, que na verdade era o seu próprio corpo e o seu sangue, que seria sacrificado e derramado por nossas vidas. Então a ceia que tomamos é para relembrar ou para lembrar o que Cristo fez por nós. A ceia, portanto, é um memorial do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Por quê? Porque ela é uma comemoração da morte do Senhor. Disse Jesus: fazer isto em memória de mim. 1 Coríntios 11, 24. Então, a ceia do Senhor, tem a intenção de refrescar as nossas mentes quanto à morte vicária de Cristo. O segundo ponto é que a ceia é uma proclamação da morte de Jesus. Por quê? Porque Jesus também disse: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, ou até que venha. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Então a ceia, ela é uma ordenança em forma de pregação, porque assim como ela anuncia de fato que Jesus Cristo morreu por nós, mas também ela anuncia que um dia ele voltará em glória. Tá? Um terceiro ponto dos significados da ceia é que ela é um lembrete da segunda vinda de Cristo. Tá? Por quê? Porque nós notamos na passagem há pouco citada as palavras: anunciais a morte do Senhor até que venha. Sendo assim, todas as vezes que observamos a ceia do Senhor, nós estamos lembrando que nós estamos em comunhão com Ele e também aguardando a sua volta. E a ceia também, ela simboliza o fato que somos salvos por nos alimentarmos de Cristo. Não um alimento literal do corpo de Cristo, como dizem os nossos irmãos católicos, que acreditam que na ceia ou na Eucaristia o pão e o vinho se tornam corpo e sangue literais de Cristo, aquilo que eles chamam de transubstanciação. Nós não acreditamos nisso, ok? Nós cremos que é um memorial do sacrifício de Jesus Cristo por nossas vidas, tá? Mas nós, quando nos alimentamos da ceia do Senhor, nós entendemos que ela simboliza espiritualmente o sacrifício de Jesus e também está simbolizando ali na ceia do Senhor o que Cristo fez por nós, tá? Ela também figura a nossa necessidade de participação constante de Cristo para sustento espiritual das nossas próprias vidas. Por quê? Porque a repetição desta ordenança manifesta que a fé pela qual participamos de Cristo não é meramente uma coisa momentânea, mas uma coisa contínua, pela qual a alma é sustentada constantemente, ok? E um sexto ponto ao qual a ceia significa para nós é que ela assinala uma união entre os membros da igreja, como diz 1 Coríntios 10, 16 e 17, que diz o seguinte: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão ou participação do sangue de Cristo? É uma pergunta retórica, Então ele está afirmando que sim. Tá? Então o pão que participamos não é porventura comunhão, ou seja,
participação do corpo de Cristo, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Olha que versículos maravilhosos, tá? Então, estes versos 16 e 17 de 1 Coríntios 10, eles nos revelam que o fato de que a união da igreja se manifesta pelos membros participantes de um só pão. Por essa razão, o pão deverá ser trazido à mesa numa única porção ou pedaço, ou seja, nós estamos participando da ceia do Senhor, entendendo que ali é pão de verdade, mas tem um significado do sacrifício de Jesus Cristo por nós, tá? Uma outra pergunta é: quem pode participar da ceia? Quem está apto a participar desse momento, tá? Então, por ser uma ordenança, a ceia é reservada somente aos que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador e foram batizados, sendo membros de uma igreja evangélica e estando em comunhão com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Por isso, nem todas as pessoas podem participar. Assim, só poderá tomar parte na ceia, tá? Número 1. Quem é membro do corpo de Cristo, como diz Mateus 26, do verso 26 ao 27. Então, só participaram da ceia quem era discípulo de Jesus. Tanto é que quando ele chama os irmãos, os seus discípulos para cearem, ele chamou apenas os 12 e não toda uma multidão, tá? O segundo ponto é que quem está em paz com Deus, como diz Romanos 5:1 e Atos 23:1. Por quê? Porque precisa ter uma consciência limpa acerca do próprio significado da ceia e também o fato de você estar crente no Senhor pelo próprio entendimento do que a ceia significa para a igreja. O terceiro ponto é que quem deve participar da ceia? Quem está em paz consigo mesmo, como diz 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ou seja, ele não tem mais nada que o acuse. Então, ele já entendeu a ceia, o propósito da ceia, o significado dos elementos, o simbolismo que está em torno da ceia, o memorial que é a ceia. Então, ele está apto a ceiar porque ele já compreendeu tudo isso e ele vive uma vida para Cristo. Ele já entendeu que o sacrifício de Jesus Cristo foi pelos seus próprios pecados, que ele não deve mais viver uma vida de pecado, mas sim em uma novidade de vida. O quarto ponto: quem está apto para cear é quem está em paz com o próximo, como diz Romanos 12, 18 e Mateus 18, versículo 15 ao 17. Então, não pode haver barreira entre os irmãos da igreja, ok? Então, é claro que a gente peca, é claro que a gente tem alguns atritos, discórdias, mas se há alguma barreira que impeça um irmão de ter comunhão com o outro, qual é a recomendação bíblica? Arrependimento, perdão, e que os irmãos se entendam e selem a paz para ter comunhão tanto com Deus quanto com o próprio irmão. O quinto ponto: quem pode participar da ceia? Quem fez um exame de si mesmo, como diz 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. Nós não podemos deixar de participar. Por quê? Porque nenhum problema pode nos impedir de cear. A recomendação bíblica não é deixarmos de cear. Tem muitos irmãos que vão para a igreja e hoje eu fiz isso, essa semana aconteceu isso, então eu não vou cear por conta disso. A recomendação bíblica não é para que você deixe de cear, mas é para que você tenha uma consciência de que você pode sim se arrepender, pode sim reatar a comunhão com o irmão e então cear, tá? Então, nesse momento, é um excelente momento para buscarmos a solução dos problemas através do perdão e arrependimento, ok? Então,
existe algum benefício para quem toma a ceia do Senhor, para quem participa da ceia do Senhor? Claro que sim. Por quê? Porque a ceia está recordando o sacrifício e relembrando a promessa de sua vinda, celebrando também a vitória de Cristo sobre a morte. Tá? Quem participa da ceia sente-se submisso, grato, tem comunhão com Cristo e com os irmãos. Ele também, aquele que participa da ceia, ele também está renovando sua esperança de fé em tudo o que a palavra de Deus lhe está assegurando, tá bom? Agora nós temos que entender quais são as atitudes que nós devemos tomar em relação à ceia do Senhor, tá bom? Então, quais são as atitudes dos participantes da ceia? O texto de 1 Coríntios 11, 28 ao 31, nos dá uma ampla orientação de como participar da ceia do Senhor, o texto está apontando os seus resultados e consequências na vida do crente. Então, depois de mostrar no texto que a reunião para a celebração da ceia deve ser feita com muita ordem e de forma solene, o texto de 1 Coríntios 11, 28 ao 31, faz algumas advertências aos que vão participar. Vejamos algumas dessas advertências. Número 1. Nós devemos fazer um autoexame. O texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Está no versículo 28. Então, é necessário um exame introspectivo e retrospectivo. Tá? Então, havendo algum impedimento espiritual, é preciso orar e pedir perdão para depois participar da ceia do Senhor. Então você vai olhar para dentro de si, não é olhar para quem está ceando ou não, nem olhar para a vida do irmão, é olhar para dentro de si. Como eu estou me apresentando diante de Deus naquele momento da ceia? Tem em mim algum caminho mau que eu tenho que me arrepender naquele momento? Então devo me arrepender, devo então olhar para dentro de mim, orar e então participar da ceia sem que nada me acuse, colocando, é claro, no Senhor a confiança de que Ele está me perdoando dos meus pecados. Tá? O segundo ponto, uma segunda recomendação dessa passagem é que fazer um auto-julgamento. Tá? Então a ceia, ela apela para uma análise pessoal do crente com Deus. Tá? Então Deus, o Senhor, Ele conhece os pecados mais íntimos dos seus servos. Tá? Olha o que diz a passagem do versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então nós devemos fazer uma análise de nós mesmos, porém um auto-julgamento, permitindo então que o Senhor, que conhece os nossos pecados, nos avalie. Tá? Ao invés de nós fazermos apenas um julgamento dos outros, que a maioria é assim que acontece, né? Nós devemos analisar os nossos pecados, tudo bem? As nossas falhas. E é necessário fazer um julgamento sincero, reto e consciente da nossa condição diante de Deus. Então, esse julgamento traz dois importantes resultados, que é o verso 32, tá bom? Somos repreendidos pelo Senhor, se por um acaso nós tomamos a ceia sem nos arrepender dos nossos pecados, ou sem mesmo refletirmos sobre a nossa vida diante do Senhor, tá? Então, se nós participamos da ceia de qualquer maneira, nós somos repreendidos pelo Senhor, tá no verso 32, e também nós seremos condenados juntamente com o mundo, porque nós estamos ali fazendo daquele momento que deveria ser um momento solene para reflexão pessoal, nós estamos levando a ceia de qualquer maneira. Tá? E nós seremos então condenados com o mundo, porque nós participamos da ceia para a nossa própria condenação, uma vez que nós não estamos discernindo o que de fato está acontecendo ali, uma vez que a ceia é um memorial do sacrifício de Jesus. Então, se eu não dou valor à ceia do Senhor, eu não dou valor ao sacrifício de Jesus. Logo, eu estou me comportando como um descrente. Olha que coisa importante, tá? E quais são as consequências para quem não ceia ou não faz a ceia
ou não participa da ceia de maneira correta. Então, assim como há bênçãos e edificação para o crente participar da ceia em retidão diante de Deus, há também graves prejuízos para os que tomam lugar na ceia ali de forma indigna. Aqueles que tomam um lugar indignamente à mesa do Senhor têm consequências para eles, tá? Então essa atitude trará condenação, tá? Em 1 Coríntios 11, verso 29, está trazendo também fraqueza, doença e morte espiritual, está no verso 30, e também uma condenação com o mundo, versos 31 e 32, porque se a pessoa não participa da ceia, se ela senta-se à mesa do Senhor de forma indigna, que não dá valor algum ao que está acontecendo ali, logo ela é contada com um ímpio, ok? A conclusão é a seguinte, é que toda vez que a igreja celebra a ceia do Senhor, ela está relembrando a morte de Jesus e anunciando a sua vinda. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Devemos, portanto, cear até que ele venha. E ainda há também, lá no céu, haverá uma ceia especial. Olha o que diz Mateus 26, 29. E Jesus Cristo, ele está aí em Mateus 26, 29, fazendo uma promessa de que um dia, com a sua igreja reunida nos céus, nós teremos uma ceia do Senhor, celebrando tão somente a vitória de Cristo de forma completa, juntamente com o seu povo, tendo então plena comunhão com os seus. Ok? Muito obrigado por ter assistido até o final e nós teremos outros estudos em breve. Ok? Muito obrigado.